Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 9. Hoje é o seguinte, é um tema aqui importantíssimo que eu e vocês precisam se ligar e eu já vou jogar uma bomba aqui para você, né? Tem diferença entre sentir a presença de Deus e a própria glória de Deus? Porque isso aqui é o que vai ser tratado nesse capítulo e olha o versículo 6. E a glória do Senhor vos aparecerá. Olha o versículo 24. Vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender aqui, mas eu quero de uma maneira bem simples, pessoal, definir para você essa diferença entre sentir a presença do Senhor e a própria glória dele, tá bom? Mas vamos focar no capítulo aqui, porque o título é Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E mediante a isso, a glória de Deus vai aparecer, né? Você vai ver no versículo 6 que diz assim: E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Que coisa é essa? É o sacrifício, né? Que o sacrifício que Deus vai pedir ali é sobre a expiação, né, do pecado, o holocausto, a oferta pacífica, a oferta de movimento, e realmente é um combo ali para a glória de Deus se manifestar. E por que Deus vai se manifestar nesse momento, nessa situação? Porque eles já tinham acabado de serem consagrados. Lembra do capítulo 8 ali? Que eles foram consagrados, as suas mãos, né, os seus ouvidos, os seus pés, as vestes colocadas, e agora a glória de Deus se manifestou para provar o quê? Que mais uma vez Deus está com o seu povo, Deus guia o seu povo, e é um Deus santo, porque ele aparece, a glória dele aparece aqui por conta do sacrifício. Então agora a reconciliação, a comunhão dos sacerdotes com o povo, com Deus, agora a glória de Deus apareceu aqui. O que isso significa para mim e para você hoje? Você precisa entender, pessoal, que eu e você, nós somos um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, isso a gente já conversou várias vezes aí, né? O que é esse sacrifício vivo? Que todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia de buscar a presença dele, meditar na sua palavra. O maior mandamento é o quê? Adorar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento. Então não tem como um dia você ser cristão, outro dia mais ou menos. Um dia você fazer... Não tem como. Todos os dias é dia de buscar a presença de Deus, ao Senhor. Então você precisa entender isso aí, que como é ser um sacrifício vivo. Esse sacrifício aqui que eles faziam, você já bem sabe, né? Que era realmente uma substituição. Então eles colocavam as mãos sobre os animais, né? Para realmente ocorrer essa substituição. Então o animal levava os pecados, o animal levava o cheiro suave e agradável ao Senhor, a oferta e tudo mais. Mas agora não mais. Agora não mais, porque Jesus Cristo, como eu sempre falo para você, foi aquele que consumou tudo, nele mesmo, por amor a mim e a você. Ele pagou o preço dos nossos pecados, nós não devemos nada. O acusador pode nos acusar do que for. Jesus já pagou tudo, o preço total. E ele é o nosso advogado, fiel e justo. Então, se você tem peso na sua consciência, alguma coisa que ficou lá atrás, saiba disso. Jesus já pagou, não tem dívida para você. Qual que é o seu papel? Honrar ao Senhor, louvar o seu santo nome, engrandecer o nome de Jesus, através da leitura da palavra, meditar na palavra de Deus, crer de todo o seu coração. E eu quero até aproveitar, né, e falar sobre a palavra confissão. Se você abrir lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, olha o que diz, né? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, né? Olha, isso aqui é importantíssimo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, pessoal, o confessar aqui não é somente a questão dos pecados, não. É confessar o nome de Jesus sobre todo nome. É você não ter vergonha, é você falar assim: o meu Senhor Jesus vive, reina, ele se sacrificou por mim, ele me ama, estou salvo por ele, pelo Senhor Jesus. É confessar o seu nome para a salvação. Então depois você medita em Romanos capítulo 10, é um texto maravilhoso, né? E que faz ligação com o que a gente está falando aqui agora, tá bom, pessoal? Então entenda isso, né? O Jesus foi o sacrifício máximo, né? Por mim e por você. E nós devemos honrá-lo, adorá-lo e exaltá-lo. Você sabe disso, né? Mas vamos lá, focar na glória de Deus aqui. Por que ela apareceu? De novo, porque realmente Deus aceitou esse sacrifício do povo, né? A substituição foi feita naquele caso. E a glória apareceu. Só que aí no versículo 24 tem um detalhe muito interessante, né? Olha só.
Vendo o povo, né, que o fogo de Deus saiu ali de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o povo jubilou e caiu sobre as suas faces, né? Viu todo o povo, todo o povo. Então, peraí, se é todo o povo, lá tinha quantos? Mais de 2 milhões de pessoas presenciando a glória de Deus. E aqui fala que o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, pessoal, tá bem dito aqui, todo o povo, todo mundo. Então não tem como você falar assim, que um se manifesta, um faz isso, um faz aquilo, o outro fica de braços cruzados, o outro tá roendo unha, o outro... Não, a glória de Deus, ela manifestada é para todos. Todos caíram, todos ficaram felizes. E assim a gente vê em várias outras passagens, como o momento de Pentecostes, né? E aquela glória que nós esperamos, o retorno do nosso Senhor Jesus, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É a glória de Deus manifestada, não há quem fique de pé. Tem uma passagem, que eu não estou lembrando agora certinho o texto, onde os soldados, né, diante de Jesus ali, basicamente com o seu sopro, os soldados, né, se dobram diante dele, né? Isso aqui é fantástico também, porque diante da glória do Senhor não há quem fique de pé. Diferente, presta muita atenção, de sentir a presença de Deus. Então, quando você está na sua igreja, está no momento de culto, está adorando, louvando ao Senhor, e aí você começa a ver uma pessoa falando em línguas, uma pessoa que está chorando, uma pessoa dobrada, uma pessoa de rosto no chão, e você começa a ver aquilo, e você começa assim, poxa vida, será que eu estou sentindo o Espírito Santo? Será que realmente ele habita em mim? Olha essas pessoas, olha o que elas estão manifestando, né? E eu aqui só na minha, com a mão no meu coração, orando, poxa, será que... Pessoal, o Espírito ele é livre, o Espírito Santo ele é livre. Ele assopra em quem quer, ele faz o que bem entende, quando quer. Não queira controlar o Espírito Santo. E um outro detalhe, ele age da forma que ele quer, com quem ele quer. Ele não vai fazer você simplesmente se dobrar ao chão se ele não quiser, né? Porque você pode sim, de pé, com a mão no seu coração, estar sentindo o Espírito Santo de Deus falando com você. Jesus deixou bem claro, quando ele foi elevado aos céus, vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai consolar, guiar, orientar vocês. Então, não é porque uma pessoa está com o rosto em terra chorando e clamando, que você que está de pé com a mão no coração não está com o mesmo Espírito Santo sentindo, falando. Então acalma seu coração quanto a isso. Se isso aí é uma dúvida sua, se você está se jogando para baixo e falando assim, ah não, isso aí é, olha a santidade dessa pessoa e olha eu aqui. Meu, para com isso, porque isso não é bíblico, isso não é lógico, tá? Deus ele se manifesta na vida de pessoas de várias e várias formas, mas a glória manifestada é para todos, para todos. Então, quando você está em um momento de culto e você começa a ver realmente pessoas em diferentes posições, diferentes tipos de oração, você vê pessoas ali, você vai entender que é o Espírito Santo que está falando com cada um de uma forma. Porque a glória de Deus manifestada é para todos. Isso aqui deixa muito claro, tá bom? A glória pode vir? Pode, à vontade, né? Na igreja, em casa, pode ser num determinado país, num jogo, aonde for. Deus é livre, Deus é maravilhoso e ele manifesta a sua glória da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Não tem nem o que falar, Mas você precisa entender isso, né? Talvez seja um questionamento seu, tá bom? Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você sabe que o Espírito Santo está com você. Deus, ele te formou, ele te criou, ele te abençoou, ele te chama todos os dias, tá? E você só precisa fazer isso, buscá-lo com as suas palavras, pensamentos, atitudes, e ele vai falar com você. Não fique esperando algo sobrenatural. Espere, em primeiro lugar, o racional, o culto racional, porque aí a partir disso, Deus ele vai manifestar a presença dele no seu coração e de várias formas. A Bíblia fala, né, que muitas vezes a gente encontra, né, anjos, né, fala que algumas pessoas hospedam anjos, né, sem mesmo saberem, né? Então olha só, algo de Deus ali para você e você nem percebeu, né? Então realmente o Espírito Santo ele se faz presente em muitas situações. Então não se jogue para baixo, entenda que Deus fala no seu coração de uma forma, fala do outro de outra forma, mas ele está com o seu povo a todo momento, tá bom? Que maravilha essa glória ter sido manifestada aqui e outras vezes irá se manifestar também, tá bom? E a gente vai aprender sobre isso. Nos vemos no capítulo 10. Um grande abraço, Deus abençoe.